você não quiser perder essa vida, como é que tu vai querer ganhar uma nova? Então, para que você ganhe uma nova, você tem que perder a velha. Por isso a Bíblia diz, aquele que quiser ganhar a sua vida, vai ter que perdê-la. Ok? Então é simples, a palavra de Deus não é duas, não tem mais do que sim, sim, não, não. O que passa disso aí já é uma procedência maligna. Então, os ímpios serão mortos. Ok, amigos? Amigos, é difícil, mas eu preciso falar a palavra de Deus da forma como ela é para você. Porque eu não vim aqui para tirar você da casa de vocês, simplesmente para que vocês fiquem ouvindo as mesmas coisas que estão acostumados a vir por aí e não faça sentido esta palavra para você. Porque ela é revelação de Deus para nós. Deus está revelando para nós o que vai acontecer. Então Ele não vai mudar a sua palavra para adaptar à necessidade da pessoa, mas as pessoas é que tem que se adaptar àquilo que a Bíblia diz. Aí faz sentido. Tem gente querendo trazer os seus hábitos e colocar dentro daquilo que a Bíblia diz. Esses dias aqui eu estava escutando alguém dar uma entrevista aí, dizendo que a Bíblia tem que ser reescrita, porque muitas coisas lá fala de ódio, ela totalmente amor, quer abolir as coisas, atualizada, sabe? Uma pessoa que desde pequenininha eu via na televisão, misericórdia, Jesus. Então, amigos, você tem que ter cuidado, porque a Bíblia diz que nos últimos dias o iníquo cuidará em querer mudar. Já mudou algumas coisas, mas os remanescentes permanecem. Se você não estiver atento, muitos vão viver uma fé errada, e quando chegar diante do tribunal, como a gente viu aqui, simplesmente vai ouvir assim: eu não te conheço. Ah, mas eu fiz isso, fiz aquilo. Para aí, traz o livro. Você vai ver na nossa palestra aqui a existência de 3 livros do céu. O que está escrito lá, o que é bom, e está escrito o que é ruim, e está escrito o nome dos salvos. Se tu não tiver com o teu nome lá no livro do salvo, então não adianta justificar mais nada. Ok? É por isso que a Bíblia está dizendo aqui: bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição. Porque aqueles que ressuscitar depois da primeira, para o juízo será a sua ressurreição. E é claro, sua condenação. Então, versículo 8 do capítulo 2 de 1 Tessalonicenses diz assim, ó: o iníquo será revelado, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Isso é a Bíblia que está falando, ok? Mas isso é para quem crê na Bíblia e crê que existe um Deus e um Salvador. Se a gente crê apenas de estatística ou de status para alguns, talvez você acabe padecendo junto com aquele a quem você quer impressionar. Mas se você crê para a tua salvação, você vai querer colocar em prática. Porque é isso que importa ser um cristão, ser salvo. Não é o que o outro pensa ao meu respeito, se eu deixei de usar droga, se eu parei de beber, se eu parei de fazer aquilo, não quero saber. E não é para isso que a palavra de Deus serve e a salvação. Ok? A palavra de Deus serve para salvar. Não é para a gente provar para ninguém que a gente pode ser ou não ser. Porque está cheio de gente aí querendo mostrar para as pessoas e depois se frustra. Aí depois a primeira pessoa está dizendo assim: ah, eu sabia. Vamos lá. Satanás será preso. Apocalipse capítulo 20, de 1 a 3, nós vimos aqui, né? Deus vai dar a ordem, o anjo vai vir, vai amarrar ele, vai lançar ele no abismo, mas será preso, né? Ok? E o que ocorrerá durante esse milênio? Então tá, Satanás está preso, os justos foram junto com, se encontrar com o Pai, assim como os vivos que foram transformados. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Nesse texto do capítulo 20, nós temos uma descrição exata do que acontece com Satanás, do que acontece no milênio, do que acontece com o ressurreto. Só que a gente precisa ver que essa palavra já também foi dita antes, para que a gente possa entender. Olha só. Capítulo 20, diz assim, versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas do que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. O que acontece durante o milênio? Vai haver um grande tribunal, irmão. Sabe? A investigação de todo o tempo da humanidade vai estar sendo passado por um processo muito grande. Tem tronos.
Tem pessoas lá que estão elaborando o processo da vida de todos. Aí ele vai ver lá que ele viu também as almas daqueles que foram decapitados por manter uma fé em Jesus Cristo. Esses também vão ser aqueles a quem vai julgar. É por isso que a Bíblia diz, hoje não é tempo de ninguém julgar ninguém. Ninguém pode julgar ninguém. Porque à medida como você julgar, você vai ser julgado. Mas haverá um tempo de juízo, ok? Hoje não é tempo de ninguém julgar ninguém. A pessoa que olha para o outro ali se julga porque se acha santão, ou porque anda com um vestido lá, porque você anda pisando, ou com um cabelo debaixo dos pés, tão grande que é. Não, isso não é sinônimo de santidade e de agradar a Deus, não. Postura cristã, isso é algo que o Espírito Santo te dá diante de uma sociedade corrupta e pretensiosa. Mas sinônimo de santidade é quando você procura obedecer a palavra de Deus e atentar para os detalhes dela. Isso sim é agradável a Deus, ok? Então tem gente que se acha aí diminuindo as pessoas, mas eu quero falar uma coisa para você. A Bíblia diz, vinde a mim como estáis, não é isso? Mas em nenhum momento ela diz, permanecei da forma como veio. Ela não diz isso. Tem que ter uma transformação, tem que ter uma transformação literal, de dentro para fora, porque vai repercutir naquilo que se está à vista. Quando sai de dentro, aí se repercute fora. Sim ou não? Vamos lá? Então o que acontece? Segundo 1 Coríntios 6, 2 diz assim, primeiro você vê que haverá um grande tribunal, vai haver julgamento, elaboração de tempos, de situações que ocorreram. 1 Coríntios, nós vamos ver aqui, depois de Romanos, capítulo de número 6, versículos de número 2 e 3, página de número 1073, perfeito, ok? Olha o que está dizendo aqui, ó, acerca do que acontece durante o milênio, capítulo de número 6, versículo 2 e 3, diz assim, ó, ou vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas minhas? Por acaso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos? No capítulo 20, versículo 4, você está vendo tronos, um grande tribunal, e nós vamos julgar até os anjos. Quem são esses anjos que serão julgados? Os anjos caídos. Lembra que Satanás, ao ser lançado para essa terra, uma terça parte de anjo foi lançado junto com ele? Demônios que estão a seu encargo tentando? Então nós vamos julgar até esses tais, até anjos. Quanto mais aquele que decapitou o irmãozinho, mas é no tempo de Deus, não é no nosso tempo agora não, ok? Até porque o morto que está morto não vai vir julgar ninguém, mas quando ele ressuscitar, aí sim, ele vai ter autoridade para dizer, ó, eu morri decapitado lá. Aí Jesus pode deixar. Você entende isso aqui, irmão? Então o que acontece durante o milênio? Vai haver um grande processo de julgamento, ok? Eis que o Senhor esvazia a terra e a dessola e a transtorna e a sua superfície. Olha só o que vai acontecer também. A terra vai ser o quê? Assolada. Vai ser transtornada a sua superfície. Vamos aí, ó, no Isaías capítulo 24, versículo 1, a profecia diz a respeito. Ou seja, por que Satanás vai estar preso no abismo? Porque, ó, os mortos estarão todos mortos. As pessoas que não foram elevadas ao céu estarão todas mortas. A terra vai ser assolada. Satanás vai estar aí sem julgar, sem ninguém para tentar. Vai estar preso durante esses 1000 anos, ok? Eis que a terra é esvaziada, a terra é desolada e transtornada a sua superfície. A forma como você está vendo aqui, vai ser um grande transtorno, uma grande... Por quê, irmão? Porque Deus vai purificar essa terra. Vai limpar ela toda. Você sabe que quando o garimpeiro tira o ouro lá do rio, ele leva lá para um sistema lá, né? Acende lá um maçarico e taca fogo nele lá, né? Até tirar toda a impureza dele, né? Depois ele vai, trata, leva lá para o ourive, e o que acontece? Se torna uma joia preciosa, não é isso? Então Deus vai fazer a mesma coisa com a terra. Ele vai purificar ela como um garimpeiro limpa o ouro. Ele vai limpar essa terra porque aqui vai habitar a cidade santa, a cidade que vai descer, ok? Então essa terra precisa estar limpa, precisa estar purificada, e a purificação agora com fogo. Isso se dará também no início dos 1000 anos, ok, amigos? Ok. Jeremias capítulo 4, versículo 23 a 27, está na tela ali, vamos acompanhar. Diz assim, ó: observei a terra, e eis que era sem forma e vazia, também os céus, e não tinha sua luz.
Observei os montes e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei e eis que não havia homem algum, e todas as aves do céu tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Porque assim diz o Senhor: toda esta terra será assolada de toda, porém não a consumirei. Por que Ele não vai consumir de uma vez por toda? Porque Ele vai transformá-la. Você viu que Jeremias viu aqui, ó, observei e eis que não havia homem algum, porque estavam todos mortos, ok? Aí ele disse, ó, e todas as aves do céu tinham fugido, também a terra, vi também que a terra fértil era um deserto, e todas as cidades estavam derrubadas diante do Senhor. Vai ser um negócio terrível, ok? Ó, Apocalipse capítulo 20, nós vimos ali no versículo 2, ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é diabo, e Satanás o amarrou por 1000 anos. Quando nós vimos na Bíblia a palavra dragão, está se referindo a diabo e Satanás, ou seja, o anjo que se rebelou contra Deus, que se tornou um dragão, diabo e Satanás, o opositor, o perseguidor. Porque essas palavras aqui, ó, Satanás e diabo, significa opositor, perseguidor, inimigo, ok? E ele vai estar amarrado, ou seja, preso por 1000 anos. O termo amarrado não é literalmente amarrado lá. Ele vai estar lá, sem ninguém para tentar. Uma terra desassolada, ok? Assolada, nenhuma pessoa viva e ele preso durante esses 1000 anos. Onde você estará durante esse milênio? Você viu aqui? Os justos ressuscitarão primeiro. Quando é que isso vai acontecer? Deus vai dar uma ordem, o anjo vai trocar uma trombeta, vai ser trombetas tocando. No ressoar da última trombeta, os mortos ressuscitam, os vivos em Cristo são transformados, encontrar-se-ão com Cristo no ar junto com os mortos. Os vivos que não foram transformados serão mortos, e os mortos que não ressuscitaram continuarão mortos. A terra vai ser assolada, Satanás vai estar preso. E você e eu queremos estar onde durante esse processo aí? Do começo ao fim desse milênio. Porque nós vimos que o com Cristo estarão com Cristo, mas o que não está com Cristo estarão mortos. E você? Se eu perguntar para você, de que lado você quer estar? Do lado do dragão ou do lado do cordeiro? Você vai responder o quê? Quem quer estar do lado do dragão, diga eu. Quem quer estar do lado do cordeiro, diga amém. Amém? Então você quer estar onde? Com Cristo ou nessa terra morto? Com Cristo? Então é importante você botar em prática o que você professa. Porque se eu abro minha boca para dizer tal coisa, é porque eu creio que aquilo vai acontecer. Sim ou não? Então, diante dessa fé e dessa convicção que você tem com base na palavra, porque nós estamos falando do que a palavra está dizendo. Até eu admito, eu creio porque a palavra está dizendo. Porque se não fosse a Bíblia que estivesse dizendo, eu só ia achar mais uma teoria de muitas que se ouve aí acerca do fim, um asteroide vindo, um não sei o quê, um Big Bang, uma série de coisas que a ciência tenta explicar, mas não tem coerência. Mas a palavra de Deus sim. Porque sabe por que eu creio na palavra de Deus? Porque eu sinto, é parte de uma vida que está acontecendo na minha vida. Então não é algo que eu possa dizer para ti, se tu não experimentar, como é que tu vai saber também? Entende? Isso é fé. E o que é fé? Firme fundamento das coisas que você não vê e a convicção daquilo que você espera. Então, é fé. É que nem o vento que a gente não vê, mas a gente sente. É isso que eu quero dizer para você. Então eu creio nisto. Eu creio nisto. E esta é a razão da minha fé. E eu acredito que o fato de você abrir a boca para dizer assim, eu creio que Deus existe e que Ele tem um Salvador que é Jesus. Se você crê que Ele existe, logo você tem que crer na palavra dEle. E se você crê na palavra dEle, você tem que crer que tudo que Ele revelou aqui vai acontecer. Porque assim como muitas coisas que foram escritas, lá há 1000 anos, 2000 anos atrás, está acontecendo no dia de hoje, não pode ser ignorado. Sabe, irmão, às vezes a gente
a gente concorda, mas a gente faz vista grossa, porque a gente de fato não quer acreditar. Quando a gente não quer acreditar, a gente bota de lado e acaba esquecendo, porque Satanás, ele vai fazer de tudo para que você não viva uma experiência nova com Cristo. Porque a partir do momento que tu começar a viver essa vida de experiência, você vai ter um julgamento mais preciso acerca do que você quer. Estar com Cristo no milênio ou morto, esperando ressuscitar pela segunda vez. Quem entendeu, diga amém. Então eu quero perguntar mais uma vez, e a resposta de você vai ser se colocando em pé para que a gente ore. Quem quer estar com Cristo no milênio, se coloque em pé. Por favor, que eu quero orar por você. Senhor Deus, aqui estão teus filhos. Você sabe a intenção e o pensamento do coração deles, a mente deles. O Senhor o criou, o Senhor o colocou no ventre da mãe, o Senhor permitiu que viesse a vida até o dia de hoje, nessa ocasião. O Senhor sabe o que é que essas pessoas procuram, qual é a certeza que elas precisam ter. Assim como eu sei como o Senhor me tirou lá do mundo da rua, lá do meio das drogas, daquela vida miserável, de muitas vezes estar comprando para viver uma vida com medo, aterrorizado, a escassez, a escravidão e o medo. O Senhor me deu agora uma vida em que eu possa enxergar de uma forma diferente, valorizando tudo que o Senhor me coloca em frente e crendo que esta minha vida, por mais que eu morra, ainda há uma esperança. Eu acredito que o Senhor vai tocar no coração dessas pessoas, porque aqui ninguém está pedindo, ninguém está barganhando com o Senhor, ninguém está dizendo assim, que eu vou te dar tanto para receber um milagre, que eu vou depositar tanto para ter resposta disso. A tua palavra já está sendo revelada, ela já está dizendo o que nós precisamos fazer. É uma questão de fé, Senhor. Por isso eu te peço, abençoe a vida dos meus irmãos, que esse resto de tempo que nós estamos aqui estudando a palavra até o dia 2 de dezembro, estas pessoas que estão aqui desde o princípio, que não tem impedimento algum para que elas comecem uma experiência nova, tome essa decisão, Pai. Tome essa decisão de coração, com vontade de ter uma experiência com o Senhor, não com medo das pessoas julgarem, porque a tua palavra diz que haverá um tempo para isso. Quem julga aqui nessa terra é Satanás, é ele que acusa, ele que aponta. Então, quando alguém vir apontar, dizer que eu não sou capaz e que não vai dar certo, eu sempre vou clamar pelo teu sangue, porque a última palavra vem do Senhor. Desde já eu peço a bênção na vida dessas pessoas, muito mais do que bens materiais, eu peço a ti arrependimento e salvação, porque é isto que importa. Em nome de Jesus, amém. Amém? Quem está feliz, diga amém. Vou sortear esses 3 brindes. Hoje eu passei o dia no hospital com a minha esposa, acompanhando ela, aí eu não deu tempo de eu embalar os outros brindes lá.